Olá, tudo bem? Meu nome é Delfina e eu estarei com vocês aqui apresentando hoje o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, como vocês devem saber, ela apresenta muitas possibilidades de esclarecimento. E eu vou tentar, de uma maneira bem simples e objetiva, passar esses ensinamentos para que possamos aqui, através dos estudos, das aulas, aprendermos mais um pouco e esclarecer, receber esse esclarecimento da espiritualidade, o que realmente a doutrina quer passar para a gente. O que será realmente esse mundo maravilhoso da espiritualidade e que nós sabemos estão sempre à disposição com tanto carinho. Então, antes de começarmos, eu só vou fazer algumas observações. Não deixe de fazer sua inscrição no canal, siga o canal, é voltado exclusivamente para estudo. Vou gravar vídeo, já está disponível o capítulo 1 do Livro dos Médiuns, com o título A Espíritos. Muito legal essa literatura, esse livro, é fantástico. Cadê? Aqui. Aqui, achei. Ó, livro de cabeceira, tá? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, importantíssimo também, para que a gente possa seguir entendendo com perguntas e respostas dos espíritos. Você tem certeza que você vai esclarecer e entender muitas coisas. E o Livro dos Médiuns, como eu falei, é um livro maravilhoso, onde nós vamos entender o que é mediunidade, o que é ser médium, que missão é essa tão maravilhosa que todos nós recebemos e muitas vezes nós não percebemos e passamos por essa terra sem exercer, sem acreditar na possibilidade de evoluirmos realmente através do Espírito, através da edificação da alma. E o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base de tudo isso. É a moral do Cristo, onde nós vamos aqui aprender e entender por que esse livro foi escrito, por que Allan Kardec recebeu tantas orientações e conseguiu fazer, através de 5 obras, uma literatura fantástica, através de mensagens de vários espíritos. Mas eu pergunto a vocês uma coisa que é muito interessante a gente refletir. Por que tanta credibilidade? Por que tantas pessoas acreditam realmente que existe o espírito, a espiritualidade, que é diferente do espírito? Espiritualidade, quando você se coloca numa posição de espiritualista, você acredita tudo que seja além da matéria. Você acredita que realmente não é somente essa questão matéria. E quando nós falamos em espíritas ou espíritas, né, não quer dizer que todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista. Olha que bacana. Ah, mas o que tem a ver isso com... Tem muito a ver, porque quando a gente começa a entender certos conceitos, muitos entendimentos, muitas crenças são mudadas, porque às vezes por falta de informação, ou porque nós recebemos informações de amigos, familiares desde pequenos, e nós crescemos acreditando em muitas coisas que na verdade não são. E a espiritualidade não é um mistério, não é um enigma, mas uma oportunidade de nós nos aproximarmos de uma missão, de um acordo que nós fizemos antes de reencarnar. E isso é bom demais. Por quê? Porque assim nós conseguimos a tão sonhada evolução espiritual. E através de que maneira, de que instrumento? Da reforma íntima. Não existe evolução espiritual se nós não tivermos a nossa reforma íntima, rever valores, pensar com amor no próximo, nas situações, perceber que as coisas acontecem não para que sejam perguntadas por quê, mas para quê. Nós estamos vivendo isso agora, não é verdade? Olha que situação, nós estamos agora todos num esquema, vamos dizer, num esquema atual, onde não temos mais opção. Nós temos realmente que ficar reclusos nesse momento em prol de um outro grupo de idosos, de pessoas que possam ser propensas a pegar o vírus. Nós estamos vendo a questão mundial. Ah, nós temos que entrar em pânico, ter medo? Não temos que fazer. Mas por que não, já que é uma prevenção, seguir certas regras, já que nós sabemos que aconteceram em outros países, não é verdade? E aproveitar essa oportunidade de nós estarmos agora aqui com esse
tempo todo para podermos voltar a repensar certas coisas, a fazer coisas que nós não estávamos fazendo antes. E por que não estudar a literatura, estudar a doutrina espírita, que é maravilhosa. Não é muito bacana? Vocês vão ver como é lindo, como a espiritualidade é muito, muito sábia. Bom, então eu apresentei para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos entender um pouco por que surgiu o Evangelho. Então aqui no próprio livro, que tem 28 capítulos, nós podemos ter algumas ideias que estão inseridas no livro. Sugiro que vocês comprem. Sigam as aulas com os livros também, postem perguntas, comentários, isso tudo vai enriquecendo bastante. Então, esse livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Kardec explicou o seguinte: mais tarde, por força das observações reiteradas e de várias pessoas, mudei para o Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos. Lembra que eu falei do Livro dos Espíritos? Aqui. Né? E em 9 de agosto de 1863, gente, ele recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o seguinte: 2 pontos. Esse livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Só para a gente lembrar que Allan Kardec, ele não acreditava no espiritismo quando ele recebeu as primeiras informações. Ele era um filósofo, estudioso, física, sempre muito dedicado à filosofia, a entender toda essa parte de física quântica, voltado nesse segmento. E ele foi um dia convidado a participar de uma reunião mediúnica. E nesse momento, esse grupo que estava lá, onde ele participou, recebeu, né, na frente dele, ele presente, algumas manifestações mediúnicas. Ele ficou, achou aquilo um absurdo, achou que aquilo ali, como poderia esse fato ocorrer? Só que depois, com o tempo, ele mesmo começou a receber mensagens de pessoas que lhe foram gratas de alguma maneira, como um ex-professor dele, suíço, como uma amiga também, florista suíça, que faleceu, francesa, que morava na Suíça, no período que ele ficou lá estudando em Sorbonne, não consigo falar. Enfim, então as provas foram aparecendo, e isso fez com que ele se interessasse muito sobre essa questão, muito, e foi aprofundando os estudos, criou um instituto onde ele começou a estudar profundamente tudo isso e acompanhar esses fenômenos que ele considerava antes inexplicáveis, mas ele começou a perceber que as manifestações existiam não somente na França, mas em vários lugares do mundo, onde as mensagens eram as mesmas informações, corroborando para que as mensagens recebidas da espiritualidade realmente comprovassem que eram verdadeiras. E com isso, essas comunicações, com essa leitura toda que foi acontecendo, completou por ser feita a obras póstumas, né, as doutrinas que foram, os livros que foram surgindo com o estudo dele. E com as mensagens recebidas da espiritualidade, e ele convencido que realmente aquilo era possível, e viu a necessidade de ter que transmitir às pessoas e ao mundo. Então foi criado a Obras Póstumas, que é um livro muito bacana, onde revela-se a importância fundamental, o Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação kardeciana, enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua integridade. E o Livro dos Médios, a ciência espírita em seu desenvolvimento. Este livro nos oferece a base do roteiro da religião espírita, ou seja, livros
de cabeceira que, para você ficar esclarecido, entender e estudar, é necessário que você acesse essa literatura. Hoje em dia nós temos muitas facilidades. Existem e-books, existem livros na internet, textos, vários grupos espíritas que estudam a doutrina com material muito farto. Se você tiver a facilidade, não deixe de procurar um centro espírita. Entre numa turma para estudar, se intere na vida de um centro espírita. Existem muitas atividades maravilhosas dentro de um centro. Né? Você pode trabalhar com cura, com passes, estudando, lógico, né? Fazendo os cursos que as casas preparam, lógico, para que sejam criados trabalhadores para a casa com preparo. Não é simplesmente você chegar e fazer. As casas, elas preparam as pessoas, existem os cursos, existem cursos com voluntários, psicólogos, advogados, veterinários, médicos. Hoje em dia é muito comum as pessoas se doarem, não só como agradecimento, mas é uma forma de ajudar o próximo e também estar se ajudando. E isso, olha que bacana, você conseguindo fazer várias coisas e ainda estudando, à medida que você vai desenvolvendo esta sensibilidade, não diria isso, esse entendimento para você começar a ver como é que funciona tudo isso e desmistificar muitas vezes crenças erradas, faz com que você comece a ver, como se abrisse uma visão na sua vida. E aí você passa a se dedicar com amor, você não ter medo de espíritos, você não ter medo de fenômenos mediúnicos se ocorrerem, você começa a entender certas coisas que são muito importantes para que possam ser feitas e seguidas, para que você não faça as coisas na intuição aleatoriamente. Por isso que é muito importante você sempre estar aberto aos sinais. Hoje as redes sociais oferecem instrumentos maravilhosos, existem vários canais onde a gente pode estudar. O importante é estudar e sentir principalmente o valor e a importância das orações. Gente, se vocês soubessem o que é uma oração pura de alma, do coração, sentido ali justamente conectada com a espiritualidade, os milagres que são feitos, a força da oração, a força da fé, a força realmente, sabe, de chegar para a espiritualidade, eu estou aqui, pode me usar, o que vocês querem que eu faça? E isso é muito lindo quando a pessoa consegue chegar a fazer isso, sabe? E se doa. Existem pessoas que trabalham, né, em centros, se dedicam para estudar, para dar aula, para poder ficar ali horas e horas e feliz, ficar à disposição das pessoas. E o que é legal nessa literatura? Você pode fazer um curso 1 ano. No dia 1º de janeiro do ano seguinte, se você for estudar a mesma literatura, você vai entender diferente. Você vai ver de outra maneira. Olha que bacana. 1863 está aqui ainda, em 2020, para a gente ler. Não é legal? Então vamos lá. Então quando nós começamos a ver como foi criado o Evangelho, para que foi criado, e nós temos a ciência dos capítulos, quando nós entramos para o capítulo 1, onde nós vamos ver, muito bacana, o que realmente começou a acontecer com a espiritualidade presente, estando de certa maneira conduzindo ou induzindo, não seria a palavra, influenciando. Essas palavras que eu não consigo falar. Ai. Intuindo. Sim. Bom, então, a gente vê, quando a gente começa a estudar a história, a gente vê que desde a época de Platão, sem ser espírita, sem ele saber o que era o espiritismo, ele já tinha certos conceitos e pensamentos onde literalmente era a questão espírita. Ele descrevia com muita sabedoria a ressurreição, ele descrevia a questão da ligação do homem com a alma, com o espírito. Ele entendia que existia uma vida após a morte, ele não entendia como funcionava, ele não ia para esse lado da espiritualidade. Até por ser um filósofo, ele tinha o entendimento dele
no sentido, né, do estudo, que sabia que existia alguma coisa, mas sem ele saber, ele já estava justamente descrevendo o espiritismo. Ele não deixou obras escritas, Platão, mas depois os discípulos, Platão não, Sócrates, mas Platão depois foi um discípulo, ele materializou muitas coisas, um material muito rico para estudo e deixou na continuação para que as pessoas soubessem do que foi falado. E hoje em dia, com facilidade de informações, nós podemos comparar tudo isso e ver que realmente aconteceu isso. Então, vamos começar no capítulo 1? Então, vamos lá. Eu estou procurando fazer, como eu falei, de uma maneira assim mais tranquila, mais objetiva possível. Mas quando a gente faz um curso realmente presencial, existem muitos mais detalhes que nós vamos mostrando. Existem os slides, existe a interação com a turma, existe toda uma descrição não só do Evangelho, mas alguns trechos da Bíblia. Existe todo um conjunto muito grande. Mas é importante que, mesmo sendo assim, a gente tenha a noção geral disso tudo, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo capítulo 1, eu falo com o seguinte título: Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência com a religião, instruções dos espíritos, a nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus, versículo 17 e 18. Ora. Então, nós vamos guardar essa mensagem. O que Mateus falou, tá bom? E eu vou continuando, aí a gente vai analisando. Quer dizer, eu vou analisando, né? E qualquer coisa eu sempre vou estar à disposição, tá bom? Moisés, vamos começar por Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável e a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Então vamos lá, vamos lembrar de Moisés. O que aconteceu? Nós sabemos que Moisés recebeu os 10 mandamentos, não é? De Deus. Isso é fato. Tá. Bom, se ele recebeu de Deus e era um ato, né, não material, vamos dizer assim, isso é para poder conduzir um raciocínio. Era uma questão espiritual, não era? Tá. Então, ou seja, quando nós falamos que é uma questão invariável, é que realmente existiu. Moisés recebeu essa missão dos 10 mandamentos, porque era uma época onde a sociedade não tinha regras. Dente por dente, olho por olho, e aquela confusão, não existia respeito, não existia nada. E naquele momento era necessário que fosse feita uma manifestação para poder ter o início de uma nova era. O que seria isso? De um começo para que os homens começassem a entender que existia algo mais além da matéria. Vocês já imaginaram na época de Moisés, Moisés, gente, olha, eu recebi umas manifestações aí, tá? Tô passando, ele seria morto, né? Bruxo, doido, né? Na questão espiritual. Olha como a espiritualidade é sábia. Tudo tem um porquê e o seu momento. Então, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, hoje em 2020, quando nós lemos os 10 mandamentos, nós pensamos assim, meu Deus, como é que alguém faz uma regra dessa, né? Poxa, pelo amor de Deus, mas que é isso? Não, gente, ao contrário. Olha como essas regras, esses mandamentos, esses conceitos de moral foram importantes naquele momento. Porque a sociedade precisava escutar, ela precisava entender que aquilo era importante para ter o quê? Uma ordem social. Então, uma pausa. Quando nós falamos na questão espiritual como um todo,
Nós sempre temos que abrir a nossa mente para pensar o seguinte: o que foi dito antes de Cristo, já existiam certas situações que era nítida a presença da espiritualidade naquele momento, não é? Assim como hoje, em 2020, nós lemos coisas, passagens antigas que nós achamos super atuais. Então, a espiritualidade, ela vai moldando todo um conceito, todo um sentimento, todo um entendimento de acordo com a sociedade e com aquele grupo. Hoje nós podemos falar do espiritismo com mais tranquilidade, mas ainda existe um preconceito grande por falta de conhecimento, não é? A questão da pessoa falar, por exemplo, você é espírita, mesa branca, você vai no centro, você mata bicho. Estou exagerando, né? Não pergunta assim, mas... Então, ou seja, a falta de conhecimento, a ignorância, não é motivo para a gente ter raiva, mas a gente entende que é falta de estudo, que é falta de entendimento. Assim como existem espíritas que têm medo de espírito. Tem, né? Mas às vezes o que é? A falta de conhecimento, ou não chegou o momento, ainda não está preparado para receber essa missão na questão além da matéria. Tá? Então vamos guardando a informação. Quando nós entendemos que Moisés recebeu os 10 mandamentos, a gente pode seguir um pouquinho mais para frente e entender que em todos os países, em todos os lugares, a espiritualidade ela é divina de acordo com o tempo daquela sociedade. Ou seja, voltando aqui, eu vou sempre fazer isso, tá? Comparando para a gente poder ter esse raciocínio e entender como é que funciona, o que a gente pode linkar a tudo isso. E por que a espiritualidade, por que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele nunca sai de moda, vamos dizer. Ele não sai, ele sempre é atual. Então, quando nós falamos nessa questão das leis, por Moisés, ele foi criada, como eu falei, porque tinha um temor muito grande do povo em relação a essas questões todas turbulentas, essa questão de não ter lei, essas questões de não ter respeito nenhum. E quando a gente ouve, escuta, né, por exemplo, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, a gente acha óbvio, poxa, precisava falar isso? Precisava, porque aquele povo precisava realmente desses conceitos. Assim como a gente, voltando para cá, hoje em dia, nós estamos vivendo uma situação que está um pouco de expectativa. Não precisa ter pânico, medo, como eu falei. Mas a oração, neste momento, ela é muito, muito importante. A oração é o instrumento direto com Deus. É a espiritualidade presente nos ajudando, nos conduzindo, nos esclarecendo, nos mostrando. E neste momento, a única arma que nós temos, dentro de casa, fora de casa, escondido, triste, é a oração. A oração, ela move montanhas, literalmente, né? Então, vamos lá. Quando, no caso de Deus, né, a ideia de um Deus terrível, naquela época, ele podia impressionar homens ignorantes. Então, ou seja, que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estava ainda pouco desenvolvida. Por isso, os 10 mandamentos tiveram um peso muito grande naquela fase. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Por que transitório? Olha que interessante. Vejam que como tudo é sabiamente, tudo feito corretamente. Quando nós começamos a falar nessa questão dos 10 mandamentos de Moisés, na sequência, o que aconteceu com a história? O aparecimento de Cristo, né? Cristo veio para participar, vamos dizer, de uma outra fase, onde o homem, a partir daquele entendimento, ele teve a possibilidade, hoje nós podemos dizer até que a honra, né? Mas ele veio numa sociedade onde ele sofreu com a própria matéria, já sabia que ia fazer, mas durante toda a sua estadia aqui,
ele foi um espírito de luz muito forte, que todos nós sabemos, onde ele mostrou, através de milagres, através de sábias palavras, o que o homem precisava aprender naquele momento. Por que o milagre foi tão importante? Porque o homem, ele era visual, né? Vamos lembrar, ele não tinha entendimento de espiritualidade nenhuma, de nada. Então o milagre era uma necessidade ainda espiritual, para que ele visse aquilo, repensasse, né? Aceitasse ou ficasse com medo. Um dos dois. Mas o que era necessário? Cada ato de Jesus naquela época, depois, vamos lá para frente, né? Foi importante para que aqueles homens começassem a ver que existia alguma coisa, algum sentimento muito forte além da matéria. Porque, na verdade, a palavra de Jesus, né, quando referente ao Pai, a Deus, era um abstrato para os homens também. Era um sentido abstrato. Que Deus era esse? Que eu não sei que Pai é esse de Jesus. Que Deus que ele fala? Ó Pai, que nunca ninguém viu, nunca ninguém soube. Né, para aquela época. Só que aconteceu o quê? A palavra dele era tão forte, o sentido das palavras eram tão fortes e os milagres eram vistos, onde aqueles momentos foram necessários serem feitos daquele modo, daquela maneira, para que fosse acreditado que existia alguma coisa além. E como é que Jesus pegou todo mundo? No sentimento que todos nós amamos, o amor. O amor foi a palavra essencial para que as pessoas fossem mudando aos poucos, mudando conceitos que antes eram muito lógicos. Por exemplo, o preconceito de julgar prostitutas, né? De atirar pedras, ou então de não acreditar que não tinha comida para o casamento e ter o milagre da multiplicação, né? São coisas que aconteceram, que foram necessárias acontecer para que o homem... Peraí, tem alguma coisa além disso aqui, além disso tudo. Só que Cristo mexeu com os dois lados da coisa, né? Com o amor e com o ódio. Que sim, a gente sabe disso. A gente sabe que mesmo em 2020, agora, que horas são? Quase meia-noite, qualquer coisa que possa ser feita, despertar para uma pessoa que tem valores morais pequenos, que tem coisas mal resolvidas ou que tenha qualquer sentimento que ela mesma desconhece, podem gerar coisas muito ruins, invejas, críticas, deboches, não é verdade? E isso tudo a gente tem a opção de ir melhorando mesmo assim. Então, quando é falado que Jesus não veio destruir a lei, o que ele quis dizer? Que a lei é de Deus, ele veio cumpri-la. Olha que fantástico. Eu tenho mania de falar fantástico, gente, toda hora. É fantástico. Ou seja, desenvolvê-la, dar o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente dita, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Ora, olha que sábio quando Jesus fala isso, né? Ele não veio destruir a lei dos homens que já existia. Ele não veio para apontar culpados. Ele não veio para dizer o certo ou o errado. Ele apenas veio para mostrar o amor. O que o Deus, a espiritualidade queria era que os homens se amassem, que os homens se compreendessem. Ou se isso não fosse possível, que cada um começasse a tentar fazer a sua reforma íntima, a tentar olhar para dentro de si e se tornar um ser melhor. Só que o homem ainda tem muita necessidade, né, de ser guiado, de ser conduzido,
de ver o que vai ser feito. Então, você imagina naquela época uma situação nova como essa para todos, né? Era uma novidade, era uma situação diferente. Mas mesmo assim, muitos se jogaram na fé. Muitos se jogaram, olha, eu estou aqui, Jesus, faz de mim o que quiser. E com essas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra, desculpa, em toda a sua pureza. Não é coronavírus. Meu Deus. Ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objeto da mesma solicitude. Olha que bacana. O que está dizendo aqui? Todos são meus filhos, todos são filhos de Deus. Não existe distinção. Então, a lei, nada mais é o que? Jesus dizendo em outras palavras o seguinte, olha, vocês pensam assim, né? Vamos dizer de uma maneira bem simples. É assim que vocês pensam os conceitos que você tem. Eu não vou destruir o que vocês fazem, ninguém vai ser culpado, eu não vou apontar erros. Mas, se você quer seguir um caminho de luz, de amor, de seguir ao próximo, dar amor ao próximo, o caminho está aqui. Desde aquela época, então, como eu falei, o que era isso, gente? Reforma íntima, o livre-arbítrio. E é isso que é a base da doutrina espírita até hoje. Nós só vamos melhorar se realmente nós nos jogarmos. Nós só vamos melhorar se nós realmente tivermos fé, acreditarmos que nós não somos só essa matéria aqui, não. Existem coisas muito mais maravilhosas e que dependem de nós. Nós nos jogarmos, nós acreditarmos e nós divulgarmos o que realmente nós acreditamos. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Lembra da história? Que tudo já era prometido, né? Que viria o Salvador. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ou seja, Jesus, como espírito de luz, ele não precisava de um sobrenome famoso, ele não precisava nascer num palácio para poder impor que ele era poderoso, ele não precisava de aval dos ricos da cidade para dizer, não, esse aí é o cara. Ele não faz nada disso. Por quê? Ele tinha tanta luz, tanto amor no coração, que ele conseguiu, através da palavra, ser o que todos nós conseguimos, até hoje seguimos, né? Entendemos e seguimos. Olha que bacana. Estão vendo como é que tudo tem um porquê? Então vamos lá. Desde a época de Sócrates, Moisés, Jesus Cristo. Tá? E só para terminar essa parte de Jesus Cristo, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ah, meu grampinho aqui. Nos céus. Cadê? Ah, na terra, no reino do céu. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe da verdade, que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Claro, porque, lógico, Jesus, como eu falei, ele já sabia tudo o que iria acontecer. Já sabia da morte dele, ele já sabia o que seria hoje, 2020, o que iria acontecer, ele já sabia tudo. Mas ele não iria dizer, ele não iria antecipar o tempo se o homem tinha uma caminhada ainda muito lenta a percorrer. Dentro da sua sabedoria, ele iria sempre respeitar esse tempo. Porém, ele não seria omisso de não dizer a verdade, para que o próprio homem tivesse o quê? O livre-arbítrio e a reforma íntima. Né? Muito lindo, né? Muito lindo.
Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano, lógico. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Ora, vamos lá. Quando nós falamos na ciência, isso aqui é uma coisa muito, muito importante. Quando nós falamos na ciência, nós vamos falar de algo que tem explicação e foge um pouco da lógica. Então, se nós sabemos que Jesus teve toda uma passagem através de uma linguagem de acordo com a aceitação do homem, mas de modo que aquela linguagem, a maneira que ele passava aquilo, o homem daquela época, a sociedade, conseguiria entender e ter a escolha de aceitar ou não, não é? E aí a ciência, ela veio para progredir. Os entendimentos foram amadurecidos, crescendo, a sociedade se modificando, coisas acontecendo, até, vamos pular um pouquinho, que aconteceu o quê? O espiritismo. Isso tudo para desencadear o seguinte: o espiritismo sempre existiu, naquela época de forma simbólica. Mas quando o espiritismo, 1800 e poucos anos depois, ele é materializado, ele é realmente batido o martelo, não, ele existe realmente, olha quantas coisas foram percorridas para que o homem tivesse realmente a aceitação e o entendimento necessário para perceber que através da espiritualidade, através da aceitação de uma doutrina de esclarecimentos e da espiritualidade, ele poderia, inclusive, ser muito, muito mais feliz. Muito mais feliz. Porque quando nós falamos que nós aceitamos a espiritualidade, nós estamos nos libertando de muitos conceitos, nós estamos nos libertando de muitos dogmas, de muitas crenças limitantes, que nós, a vida toda, tentamos sair disso. Ah, tem uma idade, um tempo para começar a cair a ficha? Não, não. Eu vejo crianças que você conversa, o grau de espiritualidade delas é enorme. E você vê que são crianças que já começam a querer a participar e entender por quê. Ela vem em núcleos familiares onde é desenvolvido, é incentivado desde pequeno isso. E aí quando a gente para pensar que isso não é à toa, a gente lembra o que? Da reencarnação, das missões que vieram, né? Uma criança, as famílias, os núcleos familiares com missões. Ou você volta por afinidade ou você volta para poder resgatar e aprender erros que você cometeu em outras vidas. Então a gente vai falar muito isso lá para frente. Então, vou parando por aqui, porque eu vou fazer depois outra live, tá? Vou ter dois, sempre vou fazer dois para não ficar tão cansativo. Então, vou fazer essa aqui, eu termino, vou fazer a live 2. Só para fechar então, que o espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, né, e não eram aceitos também, e por essa razão rejeitados para o domínio do fanatismo e do maravilhoso. É essa relação que Jesus, que Cristo, se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram inelegíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Por que é dito isso? Porque muitas pessoas não entenderam o que Cristo queria falar, né? Era bruxaria, era o falso profeta, ele está interessado, ele está usando. Isso tem até hoje.
Vocês conhecem isso, né? Quem não conhece alguém que quer ajudar, que quer participar? Ah, mas ó, tá se exibindo, tá se mostrando, né? Ah, isso aí tá fazendo, tá querendo o quê? E são essas coisas, a gente trazendo para cá, que a gente começa a ver como tudo tem um sentido, que o Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Eu não tenho dúvida que o Espiritismo, ele é um instrumento fundamental para que a gente possa entender que nós estamos com muitas coisas para aprender fora da matéria. Que nós somos orientados, que nós, por exemplo, num grupo de oração, por exemplo, que nem o Evangelho no Lar, que eu acho uma faxina espiritual, é fantástico, é maravilhoso fazer esse tipo de procedimento. Nós não estamos sozinhos ali, a espiritualidade está presente, não é? E à medida que você vai estudando, que você vai entendendo como funciona, você abre um canal para a espiritualidade, é muito comum isso, e você se joga realmente, você passa a aceitar, a acreditar. Agora você imagina trazendo isso, levando isso lá para trás, quando Jesus começou a falar. Por que ele apareceu como matéria? Porque era importante, naquela época ainda, a questão de matéria lógica. Por que os milagres foram feitos? Porque precisavam ser feitos para o homem acreditar que tinha alguma coisa. Hoje nós já conseguimos, dentro de um estudo, já entender, já aceitar, já ser grato, já ser feliz pela espiritualidade que muitos não veem. Quem tem mais uma sensibilidade ou uma mediunidade mais aguçada vê. E é feliz porque vê, dá essa bênção de poder ver. Ah, é mérito? Não tem uma explicação isso. Não é mérito, são missões que nós temos, que nós, quando reencarnamos, que nós assumimos antes de virmos para cá. Então, se você aproveita essa oportunidade, você vai trabalhando a sua mediunidade à medida que você vai estudando, à medida que você vai desenvolvendo e dando oportunidade à espiritualidade para elas te ajudarem. Com muita humildade eu falo isso, né? Nós damos a oportunidade para eles também, porque se nós não acreditarmos, se nós duvidarmos, se nós tivermos medo, nós não vamos ter esse esclarecimento, nós não vamos sentir aquela mão no ombro, sabe? Como sentindo que, não é assim, olha, faz assim, segue assim. A nossa intuição, aquele algo mais que você sente que alguma coisa está te protegendo, e é a fé. A fé realmente é o bálsamo da alma. A fé é o que abre as portas. A fé é o que faz com que a gente não desista, que a gente persista, que a gente passe por cima. E o mais bacana é quando a gente consegue entender que tudo que acontece, nós não podemos perguntar por que aconteceu isso. Nós precisamos sempre aceitar. Para que eu estou passando isso? Eu não estou entendendo, mas eu espero que a espiritualidade vai me mostrar. Tá? Algum sentido tem isso tudo. E sempre, gente, sempre, lá na frente, a gente entende o que aconteceu. Por que a gente foi tirada de um relacionamento que você achava que estava apaixonada? Ou de uma sociedade, numa empresa, que era tudo que você sonhou na vida, de repente você é tirada. Ou então você sofre, vamos dizer, agora, por exemplo, né, que tem muita gente se queixando que isso, que é aquilo, mas de repente não tem um lado bom também, da gente poder ter um tempo pra gente pensar, repensar. Eu não vai muito longe, né? Eu estou muito feliz de estar podendo fazer esse projeto do YouTube e do Instagram. Se não tivesse tido essa parada, eu não teria tempo para fazer. A minha vida é muito doida, eu não paro, eu trabalho muito, eu viajo, eu trabalho, eu não paro. E eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo fazer alguma coisa que eu já tinha essa vontade, né? É uma coisa que eu tenho essa necessidade de estar falando, porque é o que eu sinto. E isso é muito bacana, porque nós aprendemos juntos. Eu aprendo muito com vocês também. Com todos os dias. Ah, você nunca sofre? Sofro, lógico. Apanho, sofro. Não vou dizer que eu choro, que eu não sou muito de chorar. Mas eu sofro, tenho meus problemas, eu trabalho, né, como advogada. Ninguém procura advogado para falar coisa boa. Ninguém. Então a gente tem que estar sempre ligado à espiritualidade, né? Não por isso, mas para isso. Porque isso é muito importante, que nós ficamos mais fortes
E a gente vai levando a vida com fé, com amor, com felicidade, agradecendo tudo que acontece na nossa vida, pela nossa caminha, pelo um prato de comida, por a gente poder andar, ou por a gente poder ter as pessoas que amam a nossa volta. Se a gente tem algum problema de saúde, com certeza nós temos pessoas à nossa volta que nos amam, ou que você, eu não tenho ninguém na vida. Mas você tem uma internet para você ligar, para você estudar, para você ver o que você quiser. Enfim, a solidão é a solidão que nós criamos na nossa alma, não é? Agora, a vida dá muitos motivos para que sejamos felizes, muito e gratos. Agradecer, gratidão. Tá bom, meus amigos? Eu vou parar por aqui então, vou gravar um outro vídeo onde eu vou continuar a aliança da ciência com a religião, instruções dos espíritos, a nova era, e uma psicografia maravilhosa de Fenelon e do Erasto, discípulo de São Paulo, tá? Aí nós fechamos o capítulo 2 e assim na sequência eu espero que vocês gostem, curtam, comentem, façam a inscrição, aperte o sininho que vocês vão estar sempre por dentro do que está acontecendo, vídeos novos, tá? Sigam no Instagram também, cursos espíritas no Instagram, cursos espíritas. Lá eu faço lives de temas variados. Às vezes eu entro também sem avisar ninguém. Hoje mesmo eu entrei, aí tinham poucas pessoas, mas eu falei sobre a renovação mental, trocamos uma ideia bem bacana e coloco textos, coloco bastante coisas. Então vamos fazer esse programa, vamos seguindo o livro, tá? Então sugiro mais uma vez que vocês comprem o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui é uma edição antiga, mas tem uma edição mais nova, mas é a mesma coisa, não muda nada, muda só a capa mesmo, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser, semana que vem já está o próximo vídeo pronto. Me acompanhem e me sigam lá no Instagram, Cursos Espíritas, tá? Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações espirituais, nós vamos fazendo uma grande corrente do bem, tá? Beijo, tchau!